Olha só, a notícia é a seguinte: o Comitê Olímpico da Bélgica anunciou que a equipe do país não vai participar da prova do triatlo misto dos Jogos de Paris, programada para a próxima segunda-feira. Segundo o comitê, a desistência acontece após uma das atletas do time ficar doente. A nota não dá mais detalhes sobre esse caso, mas é uma referência a uma reportagem que foi publicada pelo jornal belga La Libre, que afirma que essa atleta foi hospitalizada com problemas intestinais e estomacais. Ela teria sido contaminada com bactérias após competir no triatlo na última terça-feira. A gente tem até aqui uma postagem da deputada Bia Kicis, inclusive parceira nossa também aqui de Bradock, com a comparação mais óbvia que surge à nossa mente, né, a contradição gritante que esse caso demonstra, e o Macron querendo salvar a Amazônia, ou seja, a França com problemas graves na organização da Olimpíada, problemas ambientais inclusive, né, como esse da poluição do Rio Sena, e o governo francês dá pitaco nas questões ambientais aqui do Brasil. Que coisa, hein, Constantino? Não é só poluição do Rio Sena, né? Fosse só isso, né? Mas, no geral, é um fiasco, né? A organização dessa Olimpíada. Já teve arrastão, o próprio Zico foi assaltado lá, né? Brasileiro, o ex-jogador do Flamengo, ídolo aí de vocês flamenguistas, foi assaltado lá. Teve apagão, metrô com problemas, né? Paralisação do metrô, ameaça de atentado, alarme, né? Por atentado que paralisou o metrô. Enfim, é um desastre logístico do começo ao fim, um retrato de como tá, a quantas anda a França, né, Consta? Pois é, falta uma humildade cristã aí nesses parisienses, acima de tudo, né? Sempre achei arrogantes em geral, né? Antes de começar a tacar pedra nos outros, né? Olha para a soleira, né, da sua casa e vê se está tudo em ordem. Então, não adianta, né? A arrogância é a cara desses franceses aí, esquerdistas, né? Desde dos jacobinos, né? Querem empurrar a história, são puristas, vão guilhotinar todo mundo e aí entregam o terror e depois acabam se guilhotinando. Eu estou trazendo aqui um paralelo histórico só para dizer que tinha um amigo meu filósofo que já faleceu que dizia, com uma pitada de brincadeira, quase toda ideia nefasta tem um DNA francês. Né? Ao mesmo tempo nos deu grandes pensadores como Tocqueville, Guy Sorman, liberais e tudo, mas via de regra Pol Pot foi estudar em Sorbonne para depois voltar para o Camboja e exterminar um quarto da população. Né? Usava óculos, ele matava, porque era intelectual. Né? Então, enfim, a França é isso. Agora, no caso do Macron com o Brasil, com a Amazônia, eu já falei antes, dar espelhinho para índio e levar os recursos. Né? Então, o Macron é um globalista, um ícone globalista, e está de olho nos nossos recursos e impedir que o Brasil possa se desenvolver para competir com os ruralistas franceses que têm subsídio, o CAP, o protecionismo todo, a política lá conhecida. Então, é disso que se trata. O Lula aceita fazer o papel de intermediador, de rifar as almas dos nossos índios num leilão. Né? Ele topa esse papel porque ele é isso, é um quadrilheiro, ladrão que voltou à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin. A França não está em condições de dar lição para ninguém. A Olimpíadas tem sido um fiasco em vários aspectos, com aquela abertura lacradora que o Papa levou uma semana para criticar, né, o Vaticano, mas todo mundo ficou horrorizado. E homem batendo em mulher, agora vai para uma final aí, eu estava até vendo a página The Babylon Bee, que é uma página de humor boa que eu recomendo, dizendo assim, olha, o árbitro vai ter que dar, o juiz vai ter que dar uma recomendação meio sui generis na final do boxe feminino, nada de soco no saco, tá, gente? Então vai ter que usar coquilha, o pugilista usando... Os dois finalistas do boxe feminino são homens, né? Não pode falar isso, que pega mal hoje em dia para afetação da turma woke, né, da Globo, da Kamala Harris, que diz que todo mundo tem que ser woke hoje em dia, mas a mídia está vendendo como moderada. Olha quantas digressões nesse assunto que eu puxei. Mas o prêmio da Olimpíadas vai para os vencedores, legítimos, claro, e para os fotógrafos. Cada foto maravilhosa, não só do Medina, né? Teve uma agora do corredor brasileiro que ele estava na frente e fazia um mapa do Brasil, a turma atrás dele. Não? Um negócio impressionante. Então, a minha medalha de ouro, se eu for o jurado, vai para a turma de fotógrafos que está fazendo um belo trabalho. E, claro, para o Djokovic, que é o GOAT, né, o Greatest of All Time, é o maior de todos no esporte dele, que é o tênis, e ainda vai lá, tem família, agradece a Deus, beija a cruz, né, e não toma vacina experimental e enfrenta a turba toda de chacais e hienas. Esse cara é diferenciado para burro.
E aí, Salles, esse fiasco aí do governo francês, com especialmente a poluição do Rio Sena, né, que era a grande bandeira do Macron, né, ele que é cheio de dar sermão nas questões ambientais, não fez a lição de casa, né? Pois é, nessas horas você vê que essa turma gosta de teatro, né? Eu lembro quando estavam todos aqueles problemas lá na Amazônia, e que estão agora ainda mais graves nesse ano, né? Queimada no Pantanal, queimada na Amazônia, quantidade disso, quantidade daquilo, que aliás ninguém fala nada, né? Há um silêncio sepulcral, né? Para, de certa forma, passar pano aí para o governo Lula. O fato é que, vocês lembram, pegou fogo na catedral, lá na Notre Dame. Quer dizer, o cara não consegue. Esse negócio é o seguinte: o Brasil não poderia jamais vestir a carapuça. O nosso agronegócio é o agronegócio mais sustentável do mundo. É aquele que produz com melhor que respeita o meio ambiente, que tem uma série de lições para dar para esses países todos, e a gente aceita que Europa, ou certas pessoas na Europa, certos grupos nos Estados Unidos, fiquem denegrindo a nossa imagem. E o pior de tudo, que eles estão no papel deles, são concorrentes nossos na parte comercial, enfim, tem lá o seu peso na consciência, porque são os grandes emissores de gás de efeito estufa através da queima de combustíveis fósseis, mas esse pessoal encontra, isso é que é o mais grave, encontra eco aqui na esquerda caviar brasileira, que é um absurdo. Né? Quer dizer, você vê brasileiro dizendo, não, eles têm razão em criticar, tem muita razão, principalmente o pessoal de mercado financeiro. Eu me lembro que a gente estava no governo do presidente Bolsonaro, eu era ministro, inclusive gente nossa, ligada à área econômica do governo, vinha com esse papinho, assim, não, a imagem lá fora, escuta, vai defender a verdade, defende o que acontece. Você tem medo do Larry Flink, do BlackRock, é isso? Você tem medo do fundo não sei o quê, do fundo soberano da Noruega? Que se dane, e daí? Tem que dizer a verdade, eles são os responsáveis, eles escravizaram os índios na América, os europeus, eles escravizaram os negros na África e trouxeram aqui para a América, eles queimaram todas as suas florestas durante a Revolução Industrial para fazer carvão, lenha, dormente de ferrovia e tudo. Essa turma fez o diabo. Acabaram com o meio ambiente nos seus respectivos países e continuam sendo, como a gente diz sempre, os grandes emissores de gás de efeito estufa. Lembra que a China é 30%, Estados Unidos é 18%, a Europa é 17%, o Brasil é só 2,8%. Nós não temos que vestir carapuça nenhuma. E essa agenda ambiental urbana, que sempre foi, essa sim, o nosso calcanhar de Aquiles, porque a esquerda nunca cuidou da pauta da agenda ambiental urbana. Precisou vir o governo do presidente Bolsonaro, né? O Ricardo Salles aqui, o Rogério Marinho, o Paulo Guedes, o Bolsonaro, etc., para fazer o marco legal do saneamento, coisa que a esquerda nunca quis. Aliás, quando o Lula se elegeu, vamos lembrar que uma das coisas que o Rui Costa fez, justamente para favorecer a empresa de saneamento lá da Bahia, que é seu apoio político eleitoral lá, foi convencer o Lula a fazer um decreto anulando os efeitos do marco legal do saneamento. E o que a gente fez lá na Câmara? Derrubamos o decreto do Lula. O que a dona Marina Silva falou a favor do marco legal do saneamento? Nada, zero, nenhuma palavra. O Lula anulou os efeitos do marco legal do saneamento e a dona Marina não falou nada. Ainda bem que nós na Câmara dos Deputados derrubamos isso. Né? Além disso, lembra que o Acre, a capital, Rio Branco, o índice de saneamento lá é praticamente zero. Eu fui lá mais de uma vez, o córrego da maternidade, lá onde tem, no meio da cidade lá de Rio Branco, tudo poluído. A dona Marina Silva, que é de lá, ambientalista e tal, nunca fez nada. Então, não é só o Macron que tem responsabilidade sobre a poluição do Sena. Né? Vários ambientalistas brasileiros e vários pseudo-defensores aí do meio ambiente nunca se preocuparam com a agenda ambiental urbana. Nem saneamento, nem gestão do lixo, nem coisa nenhuma.